Bom, boa tarde a todos e todas. Estamos iniciando mais uma pauta de julgamento da primeira comissão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da Federação Paulista de Futebol. Cumprimento os meus pais, o doutor Ricardo Cajuru, o doutor Ricardo Stella, cumprimento a doutora Ana Sofia pela procuradoria também, os advogados cumprimentando o doutor Bernardo Vinícius de Bola, o doutor Marcelo Góes aqui, neste caso, a secretaria que torna todo esse trabalho possível, a pessoa do doutor João e da doutora Paula. Temos algumas preferências hoje, já passando por início da pauta. O primeiro é o processo 1574, de 2025, gerado pelo doutor Ricardo Stella, que então ele passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Seu nome, o nome do meu colega doutor Dúvida, cumprimento todos os auditores do CJD, também da Ana Sofia, a procuradoria como um todo, doutor Bernardo, os advogados, a secretaria competente, secretaria em nome do João, da doutora Paula. Então, passo aqui a análise do caso. Processo 1574, 2025, sub-20, Série A, Santos, contra a Portuguesa, realizado dia 12 de maio de 2025, às 15 horas, rodada 17, no estádio Urbano Caveira. A dupla Procuradoria de Justiça Esportiva oferece denúncia em face de Dom Paulo Ananias Bento, da equipe Santos, como incurso no artigo 250, parágrafo 1º, pois constar a súmula por uma entrada carrinho, em seu aniversário de número 8, senhor José Felipe Pablo Silva, fora de sua penal, impedindo uma oportunidade de fala e manifesta de culpa. Profissional, não há anotação disciplinar, não há defesa dos autos. Seu relatório, presidente. Obrigado, doutor Ricardo Stella. Eu pergunto para o doutor Góes se tem alguma prova a ser produzida nos autos. Temos a prova de imagem, senhor presidente, apenas para demonstrar a ausência de carrinho. Perfeito. Eu vou pedir ao doutor Góes se puder nos auxiliar com esse lance. Pois bem. De Branco Santos. Vai repetir várias vezes. De Branco Santos. E a jogada inicia lá. O próprio atleta do Santos pega a bola, ele perde a bola e tenta recuperá-la. Mas não tem carrinho. É isso aqui. Achei muito estranho. Vai ter o vai ter inclusive quebra-lei. Olha lá. A bola vem para cá, ele pega na bola e perde o tempo na bola. E vai tentar pegar, ele vai tentar alcançar a bola. Não tem aí a questão do carro, ele vai tentar atingir a bola. O atleta da Portuguesa foi mais rápido, pôs a bola para frente, mas não tem carrinho, assim da forma como diz o árbitro em seu relatório. Foi uma disputa de bola, normal, houve realmente essa disputa, não vamos deixar de falar isso na defesa, mas foi expulso direto por vermelho direto. Enfim, satisfeito, doutor Ricardo Stella? Satisfeito, presidente. Ricardo, não satisfeito pela procuradoria do doutor Ricardo, o doutor Marcelo Góes mais alguma prova a ser produzida? Não, só isso. Perfeito. Então, com a palavra, a doutora Ana Sofia pela procuradoria. Obrigada, presidente. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos presentes, especialmente hoje meu pai, nosso fã número 1 do YouTube, que está aqui hoje pela primeira vez. Passando a nossa pauta, as imagens são muito claras ao demonstrar a forma temerária com que o jogador busca a bola. Nesses termos, a Procuradoria vai reiterar os termos atendidos. Perfeito, obrigado, doutora Ana Sofia. Cumprimento pela brilhante sustentação apresentada. Cumprimento também o seu pai aqui e peço desculpas por não ter cumprimentado anteriormente. Estou com a palavra, doutor Marcelo Góes, para a defesa. Senhor presidente, nobre relator, senhor doutor terceiro auditor, nobre procurador dessa casa, nobre pai da procuradora, senhores da secretaria, colega Bernardo. Senhor presidente, a ideia aqui foi realmente trazer as imagens da expulsão para desmentir uma situação que poderia até ir contra a decisão de Vossa Excelência. Ou seja, o árbitro fala um carrinho. O carrinho é uma atitude muito vil, uma atitude bastante violenta. E nesse caso não foi isso que aconteceu. O atleta do Santos tenta matar a bola, tenta controlar a bola, perde o tempo da bola, o atleta da Portuguesa é mais rápido e, no afã de atingir a bola, evidentemente, a bola já tinha saído do local e atingiu. Foi uma consequência da jogada. O atleta do Santos não foi para atingir. Aqui, nós até pedimos ver a nobre procuradora, mas não foi uma atitude temerária. Nós entendemos que a atitude temerária seria uma atitude violenta. Nesse caso, não foi uma atitude violenta. Ele tentou pegar, tentou atingir a bola. O atleta da Portuguesa foi mais rápido e, dessa forma, ele acabou não atingindo o atleta, mas o próprio atleta da Portuguesa
atingiu a sua perna e veio a sofrer a falta. Não houve nenhum risco à integridade física do atleta da Portuguesa, continuou normalmente a partida, não necessitou de atendimento médico e o atleta do Santos é primário. Nessas condições, nós entendemos perfeitamente cabível aqui, senhores outros jogadores, o parágrafo segundo previsto no artigo 250, que prevê para situações desses jaez, prevê a aplicação da pena de advertência, ante a insignificância, ante a irrelevância do ato praticado, que não teve nenhuma consequência mais grave. Por essa forma, nós pediríamos, ante a regra das provas aqui, que é a imagem da partida, nós pediríamos a aplicação do artigo 250, porque o Santos até poderia pedir absolução, mas entende que houve uma atitude antidesportiva do atleta do Santos, até lembrando que pode-se discutir se havia ou não aqui uma situação clara e manifesta de gol. No nosso entender, não, porque a bola estava muito antes da grande área penal, então não tinha essa circunstância prevista pelo árbitro, mas mesmo assim nós pediríamos, até por lei processual, não vamos pedir absolução, mas pediríamos a aplicação da pena de advertência prevista no artigo 250. É esse o pedido que nós estamos deixando ao excesso critério de vossos serviços. Obrigado, doutor Góes. Cumprimento para o ministro da Apresentação da apresentada. Então, a palavra ao doutor Ricardo Stella, para o doutor. Obrigado, senhor presidente. Parabenizando a combativa defesa. Eu entendo de forma diversa do aqui sustentado. No está nítido que houve, de fato, um caminho em que ele era ali o último homem, entendo que bem relatado pelo árbitro do jogo e bem evidenciado e identificado pela junta procuradoria. Portanto, entendo sim a aplicação do 250, mas entendo que ali era uma clara chance de gol. Então, portanto, eu aplico ali a suspensão de um jogo, com o meu voto. Obrigado, doutor Castela. Parabéns pelo brilhante voto proferido. Com o voto do Ricardo Cruz. Boa tarde a todos. Eu vou votar estudos ao novo relator. Acredito que assiste razão, sim, a defesa, que está bem caracterizada no artigo 250, a denúncia foi feita, porém é um atleta primário, em razão da primariedade dele, eu estou dando uma partida, mas substituindo por advertência. Um voto. Perfeito, obrigado, doutor Ricardo Condu. Cumprimento para o ministro pelo brilhante voto proferido. Já lembramos que a primeira divergência do presente caso, peço bem as aulas relator do presente caso, e única e exclusivamente em razão do fato de ser primário, ainda que se trate de partida do Campeonato Paulista como profissional, eu entendo aqui pela sanção de advertência. Então, fica, por maioria de votos, aplicada a sanção de advertência ao senhor João Paulo Ananias Bento, da equipe do Santos, como incluído no artigo 250 do CBJ. Senhores, bom trabalho, até logo. Obrigado, doutor Góes. Tchau, boa tarde. Dando sequência aos trabalhos no presente caso, passo então ao próximo item de pauta, processo 1568 de 2025, relator doutor Ricardo Condu, a quem então hoje passa a palavra. Não, agora o 1568 ele acabou indo para a próxima preferência, aí depois a gente segue normal para o 1565 e da sequência. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pela Copa Paulista Profissional, da equipe do Grêmio Prudente contra a equipe do Primavera. Consta da denúncia que o senhor Levi Sabatim Barbosa, por calçar o seu adversário na disputa pela bola, impedindo com oportunidade clara de gol, foi denunciado no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É o relatório. Obrigado, doutor Conduva. É uma prova de vídeo, correto? Doutor Leonardo, também, por gentileza, fique à vontade, se puder nos esclarecer. São duas imagens mesmo lance, né? Essa é aquela câmera aberta, chamada pela analista. A bola vem saindo do lançamento, o goleiro realmente perde o tempo de bola, tentar tirar a bola de cabeça. E há um encontro. É a mesma imagem, acho que não tem problema.
Esse vídeo é um pouco mais longo, mas é porque ele depois tem a imagem aproximada. E uma curiosidade que, como foi a primeira rodada onde se utilizou o vídeo suporte, o árbitro fica cerca de 10 minutos analisando e reanalisando o lance dentro do vídeo suporte. Por isso o vídeo é um pouco mais longo. Doutor Ricardo, comigo satisfeito? Doutor Ricardo estava satisfeito? Pela Procuradoria? Estamos satisfeitos? Alguma outra prova, doutor? Não, é só isso mesmo, porque era só para demonstrar depois da definição o tempo que o árbitro demora para analisar o lance. Perfeito, muito obrigado. Então, passa a palavra, doutora Ana, pela Procuradoria e discussão dos seus avanços. Obrigada, presidente. A imagem não é capaz de afastar o relatado do assunto. Nesses termos, a Procuradoria vai reiterar os termos enunciados. Obrigado, doutora Ana. Cumprimento e parabenizo pela sustentação. Com a palavra, então, doutor Leonardo, pela defesa. Bom, primeiramente, cumprimentar, senhor presidente, os demais auditores, procuradorias, demais advogados, secretaria. Sempre um prazer estar aqui dentro desse tribunal. Pela defesa, né, como apresentado no lance, trata-se de uma disputa de um lançamento, né, um chutão, a bola sai sentido a linha lateral. Haviam 3 zagueiros que estavam acompanhando a jogada. O goleiro, por jogar um pouco mais adiantado, ele sai para tentar realmente fazer essa disputa de bola, ele perde o tempo de bola, mas ele cai no chão. No momento que ele cai no chão, o atleta do Grêmio Prudente na disputa já havia pulado uma das pernas, o goleiro, e aí ele deixa a perna para tentar sentir o toque e se projeta 2, 3 passos depois do pulo, ele se joga ao chão. O árbitro, como eu disse, foi ao vídeo suporte, ficou mais de 3 minutos analisando o lance, então é um lance inconclusivo, a chance claramente é sim interpretativa, né? E como havia ainda a bola saindo pela lateral e havia 3 zagueiros do Primavera fazendo essa cobertura, não havendo mais nenhum atacante do Grêmio Prudente para dar o lançamento, fazer qualquer outra forma que pudesse trazer o gol, essa defesa entende de fato que não é aplicável, que seria um lance para cartão amarelo, uma falta se dada no máximo para um cartão amarelo para seguir a disputa da partida. Eu peço bem até para citar a doutrina que fala que o dolo no infracional 250 é a vontade livre consciente de cometê-la com má intenção e de modo assintoso, que não ocorreu nesse lance, tendo em vista se tratar de uma disputa de bola, sem força, sem uso temerário. Pelo contrário, na verdade, é um atraso e o atleta se projeta ali para tentar realmente cavar essa expulsão. Nesses termos, em primeiro momento, por conta disso, a defesa entende pela absolvição do lance, entendendo se de fato o lance pode ser de cartão amarelo, mas não sendo entendimento de falta diferente, a defesa pede, tendo em vista também a primariedade do atleta, apesar de ter sido um lance vermelho direto, entende-se pela condenação no mínimo, como já a aplicação da advertência. Essa é a defesa. Obrigado, doutor Leonardo. Cumprimento e parabenizo pela brilhante sustentação. Com a palavra, doutor Ricardo. Muito obrigado, senhor presidente. No entendimento bem caracterizado mais uma vez, o artigo 250, nos moldes então, da denúncia, eu estou condenando, porém, em razão da primariedade, substituindo a pena por advertência. Então, eu posso perfeito. Obrigado, doutor Ricardo. Cumprimento e parabenizo pelo voto preferido, com o voto do Ricardo Stella. Parabenizando o brilhante voto do relator, porém mantendo a mesma linha de conduta e entendo pela suspensão do jogo. Obrigado, doutor Ricardo. Ligando o microfone agora, voto de divergência, pedindo vênia por um jogo. Obrigado, doutor Ricardo Stella. Cumprimento e parabenizo pelo brilhante voto preferido. Então, tal qual o caso anterior, até uma questão de coerência lógica, eu acompanho o relatório desse caso. Então, fica por maioria de votos aplicada a sanção de advertência ao senhor Levi Sabatini Barbosa, da equipe do Primavera, como curso no artigo 250 do CBJD. Passamos agora ao próximo item de pauta, processo 1565 de 2025, relatoria do Dr. Ricardo Stella, quem tem onde passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Paulista, processo 1565, 2025, sub-15, Brachina contra São Bernardo, realizado dia 13 de 9 de 2025, às 9 horas, rodada 20, na Ibrachina Arena. A doutora Procuradoria apresenta denúncia para o Carlos Vinícius Santos de Jesus, da equipe de Ibrachina, como em curso no artigo 2.4, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, pois consta da súmula que o atleta foi substituído disciplinarmente, eis que deu um carrinho fora da disputa de bola, atingindo as pernas do seu adversário. Atleta maduro, sub-15, sem anotação disciplinar no TJD. Não há defesa no uso, é relatório. Obrigado, doutor Ricardo Stella. Indaga, doutora, se há uma prova ser não prejudicada. Não havendo, então passo a palavra à doutora Ana pela Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado, doutora Ana. Cumprimento e parabenizo pela sustentação. Com a palavra na defesa da sustentação. Boa tarde, cumprimentos. A defesa gostaria de, primeiramente, pedir a satisfação por 250
Apesar de ser um carrinho, é uma falta muito comum em jogos de futebol. A gente não tem o lance para saber a gravidade, mas na segunda classe, o atleta atingido na pessoa da algum tipo de atendimento, o médico, por esse motivo, pela falta de, de uma de algo mais forte da conduta ou de uma descrição de alguma coisa mais penosa, pede-se pela associação ao 250 e aplicação de pena mínima por 2 dias de advertência para decidir ser um atleta primário e amador. Obrigado, doutora Beatriz. Parabéns pela identificação. Com a palavra, doutor Ricardo Stella, para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Parabenizando pela defesa. No presente caso, não há nenhuma prova que possa confirmar aqui a universidade da súmula. Como bem anotado, não há, entendo quando não há nenhuma menção de atendimento médico, entendo que não houve atendimento, necessidade de atendimento médico e o atleta não permaneceu na partida. Não desclassifico por entender que foi, como não tenho como confirmar aqui a questão da súmula, entendo que a ratificação deva ter sido correta, foi correta, porém, trata-se aqui de atleta amador sem nenhuma anotação perante esse tribunal, e assim, e a aplicação necessária, a aplicação do 182, eu apoio para a advertência presente caso. Como voto, presidente? Obrigado, doutor Ricardo Stella. Parabéns e cumprimento também de voto preferido, com voto do Ricardo Comuno. Então, fica por votação unânime a aplicada a sanção de advertência ao senhor Carlos Vinícius Santos, Jesus da equipe da China, como curso no artigo 254 do CBJD. Passamos agora ao próximo item de pauta, processo 1599 de 2025, de ADB também, doutor Ricardo Stella, quem tem onde a palavra. Obrigado, senhor presidente. Paulista 17, processo 1599 de 2025, Catanduva Futebol Clube, contra o Ibrachina Futebol Clube, Paulista 17, realizado sábado, 20 de setembro de 2025. A douta Procuradoria, então, oferece denúncia a face Christian de Souza Neves, atleta do Catanduva, com incurso no artigo 254, parágrafo 1º e 2º do CBJD, pois consta do grado da súmula que, após ser advertido anteriormente por retardar o início do jogo, expulso por calçar de maneira temerária o goleiro da equipe adversária, número 1, senhor Diego Filete de Souza Sorantes, na disputa de bola. O atleta atingido não precisa de atendimento médico. Também apresenta denúncia a face de Raul Rocha Maurer, atleta do Catanduva Futebol Clube, como em curso no artigo 254, para o primeiro e segundo do CBJD, pois, segundo o relato, foi expulso mediante exibição do segundo cartão amarelo por atingir as pernas do seu adversário no 19, o senhor Arthur Guilherme Campos, com causa temerário da disputa de bola. Não há anotação de atendimento médico. Ainda também apresenta denúncia a face de João Pedro Augusto de Carvalho, atleta do Catanduva Futebol Clube, com incurso nos artigos 254A, para o primeiro, inciso segundo, e 258, para o segundo, inciso segundo, ambos do CBJD, por atingir com uma solada as costas do seu adversário número 10, senhor Vitor Gabriel dos Santos Lima, fora da disputa de bola. O atleta atingido não precisa de atendimento médico. Informa ainda, segundo o relato, que ao deixar o campo de jogo proferiu as seguintes palavras direcionadas a mim, o juiz, árbitro da partida, aspas, vai tomar no cu, seu filho da puta, vai se foder, fecha aspas. Ainda apresenta denúncia a face Miguel Moraes Batista, atleta do Ibrachina Futebol Clube, como em curso no artigo 250, para o primeiro, esse primeiro do CBJD, após ser advertido anteriormente por impedir um ataque promissor, expulso por segurança adversário do certo, senhor Reginaldo Rodrigues Souza Neto, impedido um ataque promissor. Por fim, apresenta também denúncia ao senhor Antônio Aparecido Manique do Nascimento Gomes, atleta do Ibrachina Futebol Clube, como em curso no artigo 258, caput do CBJD, por segunda súmula, expulso mediante a exibição de vermelho, por proferir as seguintes palavras, direcionadas aos jogadores substitutos da equipe adversária que estavam aquecendo atrás do gol e a comissão técnica que estava no banco de reserva. Aspas, vai tomar no cu, seus filhos da puta, estou aqui, vai se foder, caralho, fecha aspas. Os xingamentos ocorreram logo após o atleta marcar um gol a favor de sua equipe. Vale ressaltar que Raul Rocha não tem anotação disciplinar, é amador. Miguel Moraes Batista possui anotação 254, amador. João Pedro Augusto de Carvalho possui anotação 254, primeiro, também amador. Cristiano Souza Neves possui 250, advertência, amador. Antônio Aparecida Manique do Nascimento Gomes, amador sem anotação. Não há defesa nos autos, seu relatório, presidente. Obrigado, doutor Ricardo Stella. Pelo que eu verifiquei, doutor, a senhora vai fazer defesa só pelo Ibrachina, correto? Tem defesa escrita do Catanduva no presente caso. Então, vamos primeiro ouvir, vamos ver primeiro as provas juntadas pela doutora Beatriz, na sequência, a palavra para a Procuradoria, devolvo a palavra para a doutora Beatriz, e então para o relator fazer o resumo da defesa e na sequência preferir seu voto. Eu não esqueci
A gente não pode. Uma hora 23h30. Segunda para mim. Podemos ir para o próximo? 1h40 até 1h42. É 1h40 e 20 até 1h42h54. Vou fazer a sequência aqui do batimento do bolo. E ele vem corre para o lado esquerdo para comemorar o Agora, pode passar, tem um mês que tem um tipo de aniversário, que se deixa esse campo. E aí ele corre em direção ao lado direito para comemorar o último aniversário dos atletas. Vamos sentar, vou ficar em cada posição. Satisfeito da questão? Satisfeito. Obrigado. Muito satisfeito pela procuradoria. Então, não há mais informações produzidas. Passo a palavra pela nossa pela Obrigada, presidente, por entender como correta a correspondência entre os fatos e os dispositivos denunciados. A Procuradoria vai retificar integralmente o fundamento dos denúncias. Obrigado pela nossa secretária de sustentação. Vou falar com a história da defesa. Primeiramente, sobre o Miguel, a defesa de cidadão que não se correspondeu, era disputa de bola, estavam disputando quem ia ser a posse de bola, e o atleta acaba encontrando o corpo dele no atleta adversário, mas o atleta adversário valoriza a barra, cara, e marca. E ele segue o segundo amarelo, então, com o governo de médico, e nesse propósito, a defesa entende que não houve uma educação disciplinar para ele, mas não falta pelo do jogo, que ele já foi regularmente punido por ser expulso no jogo. O motivo foi a dissolução do atleta, mas caso não seja um impedimento, seja aplicada pela mesma como motivo de deficiência, pode ser amador. E sobre o atleta Anthony, a defesa ressalta que ele marca o gol e ele vai comemorar do lado único com a sua equipe. Vamos então dizer que a equipe
o time do time adversário, montando aquelas substitutos, eles estavam do outro lado do campo. Isso contradiz o que diz na denúncia, que fala que ele comemorou e foi em direção à equipe adversária, proferiu xingamentos, provocações. E no caso, como demonstrado no vídeo, ele não foi ao encontro dos atletas substituídos. Nesse sentido, também, destaca que tanto o conceito de futebol é algo que, apesar de se tratar de falar brasileira, esse vocabulário se tornou comum na sociedade brasileira, e eles nem querem ofender a honra, mas simplesmente ser uma forma de demonstrar a sua insatisfação, a preocupação. Por isso, pede-se a absolução do vai, caso não seja argumento que seja aplicado pela mínima, cometimento de preço primário, nem Obrigado, doutora Beatriz. Parabéns pela apresentação. Com a palavra, doutor Ricardo, para a coordenadora na segunda principal. Obrigado, senhor presidente. Em breve síntese, a defesa de Raul, Christian e João Pedro. Em breve síntese, agora sejam 3 defesas, elas alegam a mesma sorte, apresentada pela equipe do Catanduva, uma mera disputa de bola, que não houve de qualquer sorte nenhuma comprovação de agressão ao que o valha, e pede então a interpretação equivocada do árbitro e pede então a absolvição ou a conversão em advertência. Em relação também ao senhor João Pedro, entende-se pede-se aqui para não aprova, não tem como confirmar as palavras ditas e assim segue. Esse é o breve resumo, presidente. Aprovados. Presidente, vamos separar aqui, então, em relação primeiro ao Christian, né? Segundo amarelo, ele não teve necessidade de atendimento médico, nada disso. A equipe do Catanduva entendo que, de fato, aqui deve ser aplicada a pena mínima e convertida em advertência com a aplicação do 182 também por Sérgio Manolo. Então, faço a pena em relação ao Christian Souza Neves, da equipe do Catanduva, artigo 182, aplicando a advertência. Em relação a Raul Rocha, Mauri, também do Catanduva, visto que foi também segundo amarelo, não tem necessidade de atendimento do médico, da mesma sorte que poderia ter outro desfecho que não, a conversão em advertência, a aplicação de advertência. Em relação ao João Pedro Augusto de Carvalho, também da equipe do Catanduva, pela imagem, observa algumas palavras, mas não há nada que possa afirmar aqui a presunção da universidade do que o relatado pelo árbitro. Então, aplico pelo 254 para o primeiro e o segundo, 4 partidas, e pelo 258, 2 partidas. A aplicação necessária é do 182. Também lembrando que ele já tem anotação pelo 254, mas eu entrei para suspensão ao todo de 3 partidas, com a aplicação do 182. 6 ao todo, pela aplicação de 182, 3 partidas. Porque aí vamos falar agora do Anthony primeiro, aliás, pelo Miguel Moraes. Isso foi o primeiro lance que nós assistimos. Eu, de fato, me convenci pelo lance colocado. Eu não vi gravidade alguma. Não acho que seja falta disciplinar por isso então, eu absolvo aqui o Miguel Moraes Batista. Porém, em relação ao Antônio Aparecido Vanig, de Nascimento Gomes, por mais que se possa entender como comum, não podemos normalizar isso, doutora, e muito menos isso pode provocar. No primeiro momento pode ser só um jargão, xingar, ser palavras de baixo calão, mas poderia provocar uma atitude muito pior. Poderia desembocar até uma rixa ou algo que vale. Portanto, entendo, sim, que deva ser punido. Então, pela ação, 2 partidas, porém, pela aplicação necessária do 182 por se tratar de atleta constitucional, 1 partida. Como voto, presidente? Obrigado, doutor Ricardo Stella. Parabéns e cumprimento pelo presidente. Voto pelo rei. Como voto pelo Ricardo Duva. Parabenizo o relator pelo voto detalhado e acompanho integralmente. Perfeito. Eu também acompanho, renovar os cumprimentos. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de advertência com o do artigo 254 do CBJD ao senhor Christian de Souza Neves, atleta do Tubundu. Também por votação, perdão, Catanduva, exatamente. Essa vez aqui é o doutor Ricardo Catanduva. Exato. Prosseguindo, segundo denunciado também da equipe do Catanduva, neste caso, o senhor Raul Rocha Maurer, como incurso no artigo 254 do CBJD, aplicada a sanção de advertência. Por sua vez, o senhor João Pedro
Augusto de Carvalho, como em curso no artigo 254A, 2 partidas, e como em curso no artigo 258 do CPJD, uma partida, totalizando 3 partidas de suspensão. Em relação ao senhor Miguel Moraes Batista, da equipe de Ibrachina, absolvido da conduta do artigo 250 do CBJB. Por fim, em relação ao senhor Antônio Aparecido Vanik, da equipe do Ibrachina, aplicada a sanção de uma partida por incurso no artigo 258 do CBJB. Passamos agora ao próximo item de pauta, processo 1536 de 2025, de autoria do Dr. Ricardo. Aqui então, vou passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-15, da equipe do Palmeiras foi do Audax, no dia 13 de setembro de 2025. Consta da denúncia que o senhor Anderson dos Santos Conceição, da equipe do Palmeiras, agiu em contrariedade às regras do jogo por ter atingido o seu adversário com uma cotovelada no peito do seu adversário, com uma cotovelada fora da disputa de bola. Portanto, foi denunciado no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Obrigado, doutora Gundurva. A doutora tem alguma prova a ser produzida no presente caso? Não, a prova a ser produzida, passa a palavra então, a doutora Ana pela Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue integralmente nos seus deveres. Obrigado, doutora Ana. Parabéns pelo cumprimento por citação e dou a palavra na defesa da situação dos seus argumentos. Quero ser cumprimentado por vocês. Apesar de a gente não ter o vídeo do lance desse caso, dá para se tornar o que é dá para se jogador que é mágico, é uma competição profissional. E pelo narrado na segunda, é possível denotar que tratou-se de mera processo de jogo, ele não teve nenhuma intenção até pelos Palmeiras, com a quarta. E ele apenas abre os braços em direção ao seu adversário e por isso ele foi substituído disciplinarmente. De toda forma, como apenas o vídeo do lance, a defesa pública pela absolvição do atleta ou apenas pela aplicação da advertência. Obrigado, agradeço o cumprimento, doutora, pela citação apresentada e passo a palavra para ela para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo a censora. Todos aqui sabem do meu posicionamento, principalmente em relação a cotoveladas. Eu vejo com gravidade a atitude, até porque nós não podemos esperar um resultado pior para que possamos reprimir esse tipo de atitude. Dessa forma, eu estou condenando nos termos da denúncia, no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1, a uma partida já considerando o artigo 182. Tá bom, voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo Fundor. Cumprimento, parabéns pelo documento de voto, com o doutor Castelo. Com a relatora. Então, por votação unânime, fica aplicada a sanção de suspensão de uma partida ao senhor Anderson Santos Gonçalves, da equipe do Palmeiras, como incurso no artigo 204 do CBJD. Passamos agora ao próximo item de pauta, o processo 1567 de 2025, de autoria do doutor Ricardo Stella, quem tem que passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Paulista Sub-15, processo 1567 de 2025, Grêmio Novo Horizontino contra a Red Bull Bragantino, 20 de nove de 2025, às 9 horas, rodada 21, no Estádio Municipal José Filho de Moraes. A doutora Procuradoria de Justiça Desportiva oferece denúncia face ao Anderson Ferreira Santos, da equipe do Grêmio Novo Horizontino, com incurso no artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, pois consta da súmula que o atleta foi substituído disciplinarmente por desferir e atingir com um tapa o seu adversário de número 5, o senhor Jorge Marques de Oliveira, fora da disputa de bola e com o jogo paralisado. Também oferece denúncia face ao Wallace Gabriel Silva Lima, equipe Red Bull Bragantino, com incurso no artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, pois consta da súmula que o Wallace Gabriel Silva Lima foi substituído disciplinarmente por desferir e atingir um empurrão com os punhos fechados no peito do seu adversário número 6, para o senhor Anderson Ferreira Santos, fora da disputa de bola e com o jogo paralisado. Então, os atletas amadores sem anotações disciplinares eram atletas atingidos não necessitavam de atendimento. É o relatório. Obrigado, doutor Ricardo Stella. A doutora está por qual denunciada? Pelo Red Red Bull. E o doutor Bernardo vai fazer a defesa pelo senhor Anderson, é isso? Perfeito. Então, se a doutora também quiser nos explicar também o vídeo aqui que será apresentado, o João pode soltar, por gentileza. A gente não o vídeo, mas para mostrar que é uma reação da porta. Ele é empurrado e depois ele só reage.
o atleta do Grêmio discutindo para ajudar nossas assistências é aquele que já está aqui embaixo, que ele veio para cá, agora retorna, faz uma volta e ele desce de novo. Está fora daquele ponto. É o que está aqui embaixo. O atleta discutindo é o Wanderson. Ele é expulso, aí ele revida o lance neste momento. E aí ele troca o empurrão no adversário e ele já na sequência já vem para cá. Já é aquele que está descendo em direção à lateral do campo. Ah, ok. Satisfeito. Ricardo Nunes satisfeito pela Procuradoria, pela defesa de alguma outra prova ser produzida. Da parte do Grêmio de Futebol, tem um vídeo em câmera lenta para focar no lance do Wanderson mesmo. O Wanderson pega a bola agora, vai fintar um jogador, que vai ser o que vai fazer a falta nele depois. Ele finta novamente agora e é agarrado por trás. Que ele realmente faz o movimento, mas a defesa pontua o agarrão que ele sofreu por trás e pede para considerar o Vossa Excelência analise no tempo do jogo e o placar que depois será suscitado em defesa. Perfeito. Satisfeito, doutora Estela? Satisfeito pela Procuradoria? Alguma outra prova? Novamente, então, passo a palavra para o Rodrigo. Obrigada, presidente. Trata-se de condutas reprováveis e incompatíveis com o espírito esportivo. Nesses termos, a Procuradoria reitera os termos do juiz. Agradeço, doutora Sofia, cumprimento para a citação. E deve ser alguma preferência específica de ordem pela defesa. Bom, de parte do Bragantino, gostaria de destacar novamente, né, contrato primário, ele foi denunciado no concurso do artigo 254A, que trata da República, mas claramente nesse caso foi uma mera reação ao empurrão do adversário. Então, é uma circunstância de jogo, ele estava apenas visando afastar o adversário, sem qualquer intuito de agredir fisicamente. Com certeza não faz parte do atleta no momento da nota, até porque ele vai poder ter sido beneficiado em vida oportunidades e condenado, e por isso a defesa pedindo pela dissolução da atleta de se tratar de uma mera reação. Não há nada no vídeo que teve a partir de concluir que ele buscou agir no seu adversário, e se esse não for o entendimento dessa comissão, a defesa precisa pela desclassificação para artigo 250 e pela aplicação apenas da sanção de advertência. Obrigado, presidente, e aproveito para cumprimentar a todos na pessoa de Vossa Excelência, na primeira manifestação oficial aqui, então, uma boa tarde a todos, é sempre uma honra. Sendo muito objetivo aqui, a defesa faz coro às palavras sustentadas pela minha colega de Carolina, no que subsidiário que faz, porque a defesa entende que o atleta do Grêmio no Constantino ele realiza um ato excessivo, um ato que merece reprimenda, mas no momento ele realiza a agressão física que é denunciada no presente processo. Eu trouxe a prova de vídeo mesmo, ficando claro na prova de vídeo o movimento que ele faz se virando ao seu adversário, que a prova de vídeo nos traz questões importantes para o julgamento desse processo em relação ao Wanderson. Primeiro ponto, ele estava saindo de um contra-ataque e fez duas fintas muito belas, diga-se de passagem, estava saindo de um contra-ataque com um time perdendo no final, na reta final do segundo tempo. É crível imaginar que ele ficaria incomodado com a injustiça que foi feita com ele, o agarrão por trás, interrompeu um contra-ataque que poderia gerar uma oportunidade de gol para o time dele, que poderia colocar o mundo no placar e aproximar o jogo de uma virada. A gente sabe como funciona o futebol, um lance resolve uma partida. Então, o ato dele precisa ser analisado nesse contexto. Ele se gira para revidar o agarrão que ele sofre por trás, mas se ele tivesse agredido o adversário, o movimento dele teria sido em direção ao adversário. O braço dele faz um movimento virando junto com o corpo. Ele gira o corpo e gira o braço junto, e isso não é uma agressão física. É uma hostilidade que merece ser reprimida, mas dentro do artigo 250, a defesa pede a desclassificação para o artigo 250 e a aplicação da pena mínima dentro do dispositivo legal, considerando que ele é primário e amador. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Agradeço e cumprimento do orador da palavra. Com a palavra, o Ricardo será o seu voto. Obrigado, senhor presidente, parabenizando ambos da defesa pelo hercúleo esforço aqui, porém não foi o que eu vi no próprio vídeo.
Para mim, restou comprovado, claro, sem base aí de opiniões divergentes, porém, restou comprovado ali a tentativa, que não tenha conseguido, mas a tentativa de agressão clara do tapa, não uma agressão contundente, por mais que fosse uma bela finta ou algo que o valha, ele ficar incomodado, sem dúvida ficaríamos todos, mas ali a se virar com as mãos próximas, eu entendo que até encostou de fato o tapa do senhor Bruno. Então, eu entendo por ser primária, por ser necessária a aplicação do artigo 182, de 4 jogos mínimos aqui para 2. São aplicações do senhor Anderson. De qualquer sorte, também o senhor Wallace, empurrão de mão fechada, entendo com um soco do peito, com as duas mãos. Então, entendo sim, também bem identificado pela Procuradoria, o mesmo caso, também pode não ter a gravidade, porém, de qualquer sorte, pela aplicação necessária na pena mínima, mas pela aplicação também do 182, duas partilhas da mesma sorte. Como vai, presidente? Obrigado, doutor Ricardo Stella. Parabenizo o cumprimento pelo diante da Procuradoria como voto da carta nula. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de suspensão de 2 partidas, tanto ao senhor Wanderson Ferreira Santos, do Grêmio Novo Horizontino, quanto ao senhor Wallace Gabriel Silva Lima, do Red Bull Bragantino, ambos como incursão no artigo 254-A do CBJD. Passamos agora à próxima preferência do presente processo, do presente caso, processo 1569 de 2025, de autoria do doutor Ricardo Stella, quem tem devolver a palavra. Obrigado, senhor presidente. Paulista, processo 1569-2025. Paulista Feminino, Amador, São Paulo contra a Red Bull Bragantino, processo 1569. Partida realizada dia 21 de setembro, às 11 horas, rodada 9, no Marcelo, Portugal, Gouveia. Adulta Procuradoria de Justiça, oferece denúncia para a eliminação à Red Bull Bragantino, com recurso no artigo 206, pois consta a súmula que houve atraso de 2 minutos no reinício da partida, em decorrência do atraso no retorno da equipe do Red Bull Bragantino para o segundo tempo. A equipe é residente específica, não havia defesa dos autos até então. Obrigado, doutor Ricardo Stella. Pelo que eu vi, doutora Carolina, tem uma prova de vídeo e também há imagens, é isso? Isso aí, as imagens ficam um pouco mais fáceis de visualizar. Nossa primeira imagem é o fim do primeiro tempo, que seriam 59 minutos do vídeo. Aí acho que não precisa, né? Aí nessa imagem tem as substituições em São Paulo, que acontecem no minuto 14 do vídeo. Então, aí pode descer. E aqui é para mostrar que a Bragantino, na verdade, já estava em campo. E o jogo só começa com 16. Então, na verdade, foi a árbitra observou em começar o jogo, mas na realidade o Bragantino já estava desde 2013 no vídeo. Muito obrigado, doutora Carolina. Há alguma outra prova que você quer fazer no presente caso? Tem um vídeo também, se vocês quiserem ver, para passar o atraso no início da partida. Doutor Ricardo, vamos votar o vídeo? Colocar no técnico primeiro, não sei se o segundo só. Perfeito, só É 59h30, o tempo. Já. Aí acho que pode botar no meio 13. Interesse. Aí são as substituições que fizeram no começo. Aí pode adiantar mais um pouco. Aí pode aqui então. Aí acho que pode pular até 14, até o final do 14. Aí são as substituições do São Paulo, que ocorreram. Pode pular mais um pouco. E a equipe do Red Bull Bragantino já está avançando. Aí acho que pode pular. Tá bom. E aí começa a partida no 16.
Satisfeito. Obrigado. Estou satisfeito pela Procuradoria. Alguma outra prova para estes casos? Não, aí então passa a palavra para a doutora Ana. Obrigada, presidente. Tendo como seguindo o princípio de presunção da velocidade da súmula, a Procuradoria reitera as termos da denúncia. Obrigado, doutora Ana Sofia. Com a palavra da doutora Caroline pela defesa. É um caso de atraso, então eu não vou me prolongar muito. Obrigada. Esse caso é um caso de 206, mas como se tratou de uma análise do processo do jogo, para as substituições antes de começar no segundo tempo, e também a própria árbitra acabou postergando esse segundo tempo, a defesa solicita a desclassificação para o 9-1 ou, no máximo, pela condenação do régimen preventivo ao aumento de atraso. Obrigada, gente. Obrigado, doutora Caroline. Cumprimento com a presidência pela presente sustentação. Com a palavra, doutor Ricardo Serra, para oferecer o voto. Obrigado, doutora. Pela Procuradoria contra a defensora, porém, o que se vê até no próprio vídeo, se vê a equipe postada do São Paulo aguardando a equipe do Red Bull entrando ainda no campo de jogo. Não há como afastar o relato da árbitra, então eu entendo que é tipificado aqui 216. Estamos falando de Copa Paulista Feminina Amador. Então, pelo artigo 216, R$500 por minuto, então R$1.000 como voto, presidente. Perfeito. Perfeito. Obrigado, doutor Ricardo Serra. Cumprimento para a presidência pelo presente voto. Com o doutor Ricardo Conduva. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de multa de R$1.000 à equipe do Red Bull Bragantino com recurso no artigo 216. Doutora Caroline. Superadas as preferências regimentais deste caso, voltamos. Tem mais uma preferência agora do 1563. Ah, perfeito. É de minha relatoria. Ótimo. Não, ele seria o segundo, né? É, porque eu me entendi na hora dele antes. Teve um valor de vídeo agora, não foi isso? Perfeito. Vai ter sustentação? Não. Depois ministro por gentileza da defesa profissional. Bom, eu sou o relator desse processo. Processo 1563 de 2025, partida pelo Campeonato Paulista Sub-14 entre Ferroviário e Suzano. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia de fato da equipe do Suzano, como recurso no artigo 203 do CBJD, pois consta do relato da súmula, consta do relato do diretor de jogo, que houve uma confusão generalizada entre os atletas de ambas as equipes, com início aos 60 minutos de partida e que decorrência da marcação de uma falta a favor da equipe do Primavera, sendo que devido à gravidade dos fatos narrados pelo árbitro central, houve a substituição disciplinar de 6 atletas da equipe do Suzano, ensejando o encerramento prévio da partida pelo número insuficiente de atletas no campo do clube, de aplicação das sanções previstas. Também apresenta denúncia em face do senhor Lucas de Mello Nubiato, como recurso nos artigos 254A e 257 do CBJD, pois conta do relato da partida, do árbitro da partida, que o atleta Lucas de Mello foi substituído disciplinarmente, pois após a marcação de uma falta, trocar socos e pontapés com seu adversário com o jogo paralisado, sendo que ainda consta da súmula que aos 60 minutos de partida, após a referida infração, teve início uma confusão generalizada envolvendo os jogadores de ambas as equipes, que culminou no encerramento da partida por número insuficiente de atletas em campo. A terceira denúncia segue em face do senhor Tauan Augusto Nicolau, como recurso nos mesmos artigos 254A e 257 do CBJD, pois foi do relato da partida que o atleta Tauan foi substituído disciplinarmente após a marcação de uma falta, por dar voadora nas costas do seu adversário com o jogo paralisado, sendo que ainda conta da súmula que, aos 60 minutos de jogo, após a referida infração, teve início uma confusão generalizada envolvendo os jogadores de ambas as equipes, que culminou no encerramento antecipado por número insuficiente de atletas em campo. Fora da denúncia, em face do senhor Gabriel Magalhães dos Reis, como recurso no artigo 254A e 250 do CBJD, também consta do relato da súmula que o atleta Gabriel foi substituído disciplinarmente após a marcação de uma falta por chutar seu adversário com o jogo paralisado. Consta ainda do relato da partida que, aos 60 minutos de jogo, após a referida infração, teve início uma confusão generalizada envolvendo jogadores de ambas as equipes, o que culminou no encerramento antecipado por número insuficiente de atletas. Apresenta denúncia ainda em face do senhor Matheus Reis Paz Landim, como incurso nos artigos 254A e 257 do CBJD, depois consta do relato da partida que o atleta Matheus foi substituído disciplinarmente após a marcação de uma falta por trocar socos e pontapés com seu adversário com o jogo paralisado. Consta ainda que, aos 60 minutos de jogo, após a referida infração, teve início uma confusão generalizada envolvendo jogadores de ambas as equipes, que culminou no encerramento antecipado por número insuficiente de atletas no campo.
Apresenta denúncia ainda em face do senhor David Moraes da Silva Lima, como incurso nos artigos 254A e 254 do CPJD, pois consta que o senhor David Moraes foi substituído disciplinarmente após a marcação de uma falta, atingir seu adversário com socos e pontapés com o jogo paralisado. Consta ainda, segundo a súmula, que aos 60 minutos de jogo, após a referida infração, teve início uma confusão generalizada que culminou inicialmente antecipado por número insuficiente de atletas em campo. Por fim, apresenta denúncia em face do senhor Paulo Victor Alves Caires, como incurso nos artigos 254A e 257 do CPJD, pois consta que o senhor Paulo Victor foi substituído disciplinarmente após a marcação de uma falta atingir seu adversário com socos e pontapés com o jogo paralisado, sendo que ainda aos 60 minutos de jogo, após a referida infração, teve início uma confusão generalizada envolvendo os jogadores de ambas as equipes que culminou inicialmente antecipado da partida por número insuficiente de atletas em campo. Pediu a aplicação das sanções ali previstas, a ficha disciplinar de ambos os atletas. Houve um pedido de adiamento, o qual foi indeferido em decisão devidamente fundamentada constados dos autos. Foi apresentada a defesa escrita pela equipe do União Suzano e foi juntada a prova documental, considerando o atendimento do Sr. Paulo Vitor, bem como links que vamos ver agora. Tá? Primeiramente, boa tarde. Eu queria falar sobre o que aconteceu na briga do União Suzano e Ferroviário. Eu dominei a bola de costas e senti O Lucas. Só um minuto. Pode soltar. e o 10 do time dos caras veio e me empurrou pelas costas. Ele me empurrou pelas costas. Aí eu abri os braços para proteger a bola. Aí, nisso que eu abri os braços, ele veio para cima de mim para me bater. Aí eu levantei os braços e olhei pro juiz e fui andando para trás. Aí no que eu fiz isso, ele veio e me deu um soco na cara. Aí naquela hora ali eu não pensei muito e fui sair correndo atrás dele. Aí começou a briga. Mas eu quero pedir desculpa, eu lamento muito por ter acontecido isso, eu prometo que isso daí não vai se repetir. Perfeito. Podemos ir para o próximo? Agora o O Tauan, né? Isso. Boa tarde, Paula. Sou da Goiás. A gente fala sobre o Rodrigo que é nosso lugar de sangue, jogo das mata-mata, paulista, e a cidade Liga de realizada. O que aconteceu foi que um parceiro meu do meu time, ele estava com a bola de costa, e isso que a bola, o 10 que ele funcionando para roubar a bola, ele abriu o braço para proteger a bola, isso o 10 deles fez uma falta, o juiz aplicou a falta, deu a falta. Mas só que esse não pode ser porque proteger a bola, ele acabou soltando o braço sem querer. Só que no início que ele soltou o braço, ele já veio com as mãos, olhando para o juiz. Só que o 10 ele encostou e foi deu um soco na cara dele. Isso na intenção, um jogo assim, ele estava quente. Ele foi, deu um soco na boca assim. O William se foi lá, foi, deu um soco na boca para o Lucas. Só que na emoção, assim, você estava pegado, assim, você era uma equipe, não gostou, né, tudo, sendo eles que ele foi para cima, esse foi para cima toda a briga lá, todo mundo, aí foi todo mundo para tentar se parar, e só apareceu naquele caminho, e aí eu passei a vida desse escritor, ele foi nervoso e eu consegui segurar a minha emoção, assim, não ter esse controle mental, acabei para cima também, foi o que aconteceu pela minha coisa. E aqui venho realmente pedir desculpas pelo vídeo, lamento muito pelo que aconteceu também, e perdão, isso não vai se repetir mais. Aqui, então, Perfeito. Doutor, há alguma outra prova que não foi indicada? Então, não havendo mais provas a serem produzidas, passo a palavra à doutora Ana Sofia, depois doutor para sustentação oral, na sequência, toma a palavra para o resultado da defesa e na sequência para o meu voto. A palavra doutora Ana Sofia. Obrigada, presidente. Os próprios jogadores relatam todo o conflito, confusão, expulsões. Então, a Procuradoria vai apenas reiterar os termos da denúncia, apenas corrigindo o erro, retirando a denúncia em face de Vinícius Rodrigues Raimundo Suzano, que foi verificado que ele... Perfeito, obrigado, doutora Ana Sofia. Cumprimento e parabéns pela brilhante sustentação. Com a palavra, nossa doutora Ana Clássica, para as razões. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. A defesa vai ser um pouco até que misturada em relação ao da Ferroviária, porque eu acho que muitas das coisas acabam se misturando.
mas quando eu for especificar em relação ao outro, também cito normalmente para facilitar. Mas, bom, primeiramente, os depoimentos de ambos os denunciados são muito claros em relação ao que de fato aconteceu, então a defesa não vai se estender muito. A gente só gostaria de chamar a atenção ao contexto em que tudo ocorreu. Infelizmente, a gente não tem acesso às imagens, porque o C-14, a ferroviária não leva analista técnico para fazer as gravações, o Suzano não sabe que ponto tem esse tipo de sistema de análise também, mas é evidente que nas duas situações os atletas da ferroviária foram vítimas de uma primeira agressão e se trata puramente de uma reação. Uma reação que, sim, ela é violenta, é uma reação que é acima do tom necessário, a violência a gente sabe que nunca é o caminho, mas a defesa entende que também é necessário entender o contexto para que a gente possa aplicar da melhor forma possível as devidas represálias e, e as punições. Bom, o atleta Lucas, primeiramente, ele participa do lance em que é gerada a confusão, ele sofre uma falta, e aí, enfim, sobra um braço ali que faz parte do jogo, ele está usando para proteger, o braço sequer é faltoso, porque o árbitro sequer marca a falta dele, mas sim do adversário em cima dele, e ele simplesmente recebe um soco no rosto, em um momento em que não estava havendo qualquer tipo de confusão, qualquer tipo de provocação, ele simplesmente recebeu um soco no rosto, e no momento a reação dele foi, então, devolver a agressão sofrida no adversário. E, enfim, isso acaba quase sempre, em 99% dos casos, acaba gerando um tumulto entre os atletas chegam para separar, e como muito bem relatado pelo Taô, que é o segundo denunciado, ele, no ato também, junto com os membros das duas equipes, de tentar separar a confusão, acaba sendo agredido também por alguns dos diversos atletas do Suzano que foram denunciados aqui hoje pela substituição, e que foram substituídos circularmente depois. E nesse ato também de ser agredido, ele acaba também retribuindo, vamos dizer assim, ele acaba se defendendo para que eles não pudessem, talvez, até, não sei, sofrer mais agressões. Eu acho que um detalhe que chama muita atenção, até analisando a súmula e analisando o contexto da partida, são apenas 2 atletas de uma agremiação sendo denunciados contra, acho que, se eu não me engano, 5 ou 6 da outra. Então, a gente percebe a diferença nas condutas e do ânimo das duas equipes. Porque se a gente estivesse aqui falando de um tumulto completamente generalizado, em que ambas as equipes tivessem buscado agredir uma outra, ou não sei, tivesse um ânimo um pouco mais exaltado, eu acho que seria muito difícil, eu acho que é muito difícil acreditar que a gente teria as denúncias dessa forma, com 2 de uma equipe e 5, 6 da outra, de forma até que, inclusive, a partida não continuou, ela não pôde prosseguir, porque não haviam atletas suficientes para disputar a partida. Então, resta mais do que evidenciado aqui que os atos dos atletas da Ferroviária, por mais que tenham sido atos de violência, de fato tenha havido as agressões, que tem que se levar em consideração no contexto que foram atos de defesa, de legítima defesa. Eles foram agredidos e a forma que eles tiveram para se defender foi agredir de volta, porque senão eles provavelmente teriam sofrido ainda mais agressões e a situação poderia ter ficado, inclusive, muito mais perigosa do ponto de vista da integridade física deles. Então, em relação ao artigo 254A, a defesa entende que vai acabar vindo uma condenação, mas que seja levado na hora da dosimetria da pena o contexto da situação para que seja aplicada a pena mínima colocada pelo CBJD. Em relação à denúncia da participação no tumulto, a defesa entende que o tumulto é evidente que, de fato, houve uma quantidade grande de atletas envolvidos e, por isso, é caracterizado de fato o tumulto, mas a defesa entende que os atletas da ferroviária, nesse caso, eles não podem ser imputados e condenados como participantes de tumulto, porque quando a gente analisa o contexto, mais uma vez, a quantidade de atletas denunciados pelo lado do Suzano e pelo lado da ferroviária, fica nítido que os atletas da ferroviária eles não tinham como não estar ali no meio e envolvidos, porque um deles foi o primeiro a ser agredido, então o tumulto é gerado em volta dele, ele não tem como sair dali, e o outro atleta que chega na tentativa de situação ali, uma roda em volta, um grupo em volta, um bolo em volta. Então, os atletas da ferroviária que foram agredidos primeiro e somente reagiram, eles não tinham como sair dali, eles não tinham como não estar ali ou estar em outro lugar do campo. Porque o primeiro foi o agredido que originou toda a confusão sem ter feito algo, e o segundo porque, numa tentativa de retirar o atleta dele, para que não gerasse confusão, também é agredido, e gera também uma reação.
mas é evidente por todo o contexto, pela situação, pela quantidade de denunciados de uma agremiação e pela quantidade de denunciados da outra, que esses atletas eles não participam do tumulto, eles não participaram ativamente, diretamente do tumulto, eles não buscaram aquilo. Mas eles foram, até pelo Fernando, engolidos pela situação, porque os atletas do Suzano, praticamente quase mais da metade da equipe, englobou ali e gerou um tumulto generalizado, com a intenção claramente de agredir os atletas da Ferroviária, não à toa, eles estão todos denunciados ali. Então, em relação a ambos denunciados, enquanto ao artigo 257, a participação de tumulto, a Ferroviária entende que é necessária a absolvição, considerando que, enfim, o contexto não favoreceu e não é, de fato, uma participação ativa, e até partindo do pressuposto que a punição mínima de tumulto é 6 partidas no caso do futebol, ficaria completamente desarrazoado a condenação e a aplicação desse tipo de pena a esses atletas. E, por fim, que seja considerado também o artigo 122 da PN 29 de reduzimento da pena. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Cumprimento os oradores pelo uso da palavra. O resumo da defesa apresentada pela equipe do União Suzano, ela tem 2 aspectos. O primeiro, ela trata sobre a defesa dos atletas. Ela começa narrando a atipicidade da conduta, falando que não houve a individualização da agressão dos atletas denunciados, motivo pelo qual ela pugnou pela absolvição em razão da ausência dessa descrição pormenorizada. De forma subsidiária, pediu a desclassificação para os artigos 257 ou 258 do CBJD em relação às capitulações formadas pela outra Procuradoria de Justiça Desportiva. Em relação à defesa da própria agremiação desportiva, ela pugnou inicialmente a desclassificação do artigo 203 ao artigo 205 do CBJD, razão pela qual, nos termos do artigo 26, parágrafo 2º do Regimento Geral, do Regulamento Geral das Competições seria mais adequado, no presente caso, em razão das expulsões ocorridas no decorrer da partida. Pugnou ainda, pleiteou ainda que, pela ausência da denúncia da agremiação da adversária, teria ocorrido uma suposta violação do princípio da isonomia em razão de um tratamento desigual de situações idênticas. E, ao final, pugnou pela absolvição da equipe do União Suzano da reputação do artigo 33 do CBJD, bem como da absolvição dos atletas da denúncia do artigo 254A do CBJD, e de forma subsidiária pediu a desclassificação das condutas do artigo 257 do CBJD por 258, e, por fim, a aplicação subsidiária, a desclassificação da conduta do artigo 203 ao 205 da agremiação do União Suzano. Passando agora ao voto pormenorizado, em cumprimento à doutora Ana Sofia pelo aditamento da denúncia que é apresentada, apenas eu inicio pelo fim, o senhor Vinícius Rodrigues Raimundo, da equipe do Suzano, consta do histórico dos autos que ele é menor de 14 anos e, por consequência, ele é disciplinarmente imputável nos termos do artigo 162, motivo pelo qual eu reconheço a sua absolvição de forma sumária no presente caso. Pois bem, feito isso, entendo que parcial razão assiste a equipe da União Suzano para aplicação do artigo, para desclassificação do artigo 203 para o 205 do CBJD, pois houve, na verdade, uma interrupção do jogo em razão da expulsão de atletas envolvidos na confusão generalizada no caso. Ainda que se alegue que houve um WO ali para fins de disposição do regulamento geral, o fato é que a partida iniciou, teve ali um desfecho lamentável, para dizer no mínimo, e que impediu, obviamente, a conclusão da partida. Razão pela qual eu entendo que a tipificação do artigo 205 do CBJD se mostra mais adequada à equipe do Suzano, razão pela qual aplica a sanção de multa de R$1.000 mais a sanção de perda de pontos prevista no caput deste caso. Passando agora ao senhor Lucas de Mello, no beato da equipe ferroviária, que eu entendo como bem capitulada a conduta do artigo 254A do CBJD, uma vez que a súmula da partida alega que após uma falta e com o jogo paralisado, ele troca socos e pontapé com o senhor Matheus Reis Paz Landim, da equipe adversária, razão pela qual a bem configurada aqui não foi firmada pelo universidade da súmula, razão pela qual é bem tipificada a conduta do artigo 254A do CBJD, motivo pelo qual aplica a suspensão de suspensão de 4 partidas, que é o mínimo legal, considerando os benefícios do artigo 182, reduzo para 2 partidas. Já em relação à conduta do artigo 257 do CBJD, eu entendo como absolvido. Não há como tipificar no presente caso, considerando que, inclusive, a súmula da partida trouxe um único fato gerador, e esse único fato gerador diz respeito à interação do senhor Lucas de Mello com o senhor Matheus Reis, e razão pela qual não entendo como uma briga generalizada no presente caso.
até considerando que a súmula ela traz expressamente que tal fato ocorreu aos 60 minutos da partida. Em relação ao senhor Tauan, tal qual o senhor Lucas de Mello, a súmula ela é expressa a afirmar que ele foi expulso, na verdade, aplicada a sanção disciplinar, por aplicar uma voadora nas costas de seu adversário, o senhor Paulo Vitor Alves Caires, da equipe do União Suzano. E não há nenhuma outra configuração, não há nenhuma outra narrativa que pudesse infirmar a presunção de veracidade relativa ao assunto. E pela mesma fundamentação do caso anterior, eu entendo como tipificada a conduta do artigo 254 do CPJD, aplico a sanção de suspensão de 4 partidas, com benefício do artigo 82, reduzo para 2 partidas. Não havendo outra conduta imputável nos termos da súmula, eu absolvo da rixa nos termos do artigo 257 do CPJD. Passando agora aos atletas da equipe do Suzano, o senhor Gabriel Magalhães dos Reis, da equipe do Suzano, a súmula da partida consta que, após uma falta marcada com o jogo paralisado, chutou seu adversário, o senhor Cauã Straçacapa dos Reis. Aqui, tal qual os desfechos anteriores, eu entendo que houve uma classificação, uma capitulação correta da denúncia e cumprimento novamente a Procuradoria, nos termos do artigo 254A do CPJD, aplica a sanção de suspensão de 4 partidas, com o benefício do artigo 82, 2 partidas, e não há nenhum outro tipo de conduta capitulada na súmula que pudesse atrair incidente do artigo 257 do CPJD, motivo pelo qual eu absolvo dessa conduta. Passamos agora ao senhor Matheus Reis Pai Landim. Tal qual os casos anteriores, consta do relato do árbitro da partida que, após uma falta aplicada por jogo paralisado, trocou socos e pontapés o senhor Lucas de Melo Biato, primeiro denunciado que relatei aqui no presente caso, razão pela qual, bem capitulada a configuração do artigo 254 do CPJD, seja na sanção de suspensão mínima de 4 partidas, com benefício do artigo 182 do CPJD, reduz para 2 partidas de suspensão. Tal qual os casos anteriores, não há relato de que tenha participado de súmula ou briga generalizada no presente caso, razão pela qual o absolvo. Já em relação ao senhor David Moraes da Silva Lima, consta do relato da partida que foi substituído disciplinarmente por se envolver em uma briga trocando socos e pontapés. Não há descrição de quem teria sido o outro atleta que tenha sido envolvido no presente caso, razão pelo qual eu não verifico a conduta do artigo 254A do CBJD, porque não teria sido uma agressão direcionada a um outro atleta. No entanto, pela descrição até do relato da partida do diretor de jogo e da súmula, eu entendo que neste caso, sim, diferente dos demais, que houve uma individualização dos envolvidos, ele restou bem calculado a conduta do artigo 257 do CPJD, razão pela qual aplica a sanção mínima de suspensão de 6 partidas no presente caso, gozando do benefício do artigo 82, 3 partidas. Então, o senhor David fica absolvido da equipe da conduta do artigo 254A, mas condenado a 3 partidas na conduta do artigo 257 do CPJD. E idêntica situação incorre o senhor Paulo Vitor Alves Caires, pois consta do relato da partida que, por se envolver, foi aplicada a sanção disciplinar, por se envolver em uma briga, dando socos e pontapés, sem especificar quem seriam os outros atletas atingidos. Razão pela qual eu absolvo da conduta do 254A do CPJD, mas, considerando todo o conteúdo da presente denúncia, que novamente cumprimenta a doutora Ana pelo hercúleo trabalho aqui e o detalhado da denúncia apresentada, eu entendo como capturada a conduta do artigo 257 do CPJD, razão pela qual aplica a sanção de suspensão de 6 partidas, que é o mínimo legal, com benefício do artigo 82, fica 3 partidas. A Secretaria conseguiu pegar aqui como voto. Então, feito nesse sentido, passo a palavra ao doutor Ricardo Stella para proferir seu voto. Parabenizando pelo voto, eu acompanho integralmente. Obrigado, doutor Ricardo Stella. Como vai, doutor Ricardo Tocondurva? Foi presente. Obrigado, doutor Ricardo Tocondurva. Então, fica por votação unânime. Vamos lá. Desclassificada a conduta do artigo 203 para 205, com aplicação de multa de R$1.000 mais perda de pontos da equipe do Suzano, os senhores Lucas, Tauan, Gabriel e Matheus ficam absolvidos da conduta do artigo 257 do CBJD e, em todos eles, aplicada a sanção de suspensão de 2 partidas como incurso no artigo 254A do CBJD. E, em relação aos senhores David e Paulo, da equipe do Suzano, ambos absolvidos da conduta do artigo 254A do CBJD, mas aplicada a sanção de suspensão de 3 partidas como incurso no artigo 257 do CBJD. Perfeito. Superado esse caso, passamos agora ao item 1 de pauta, processo 1509-2025, de relatoria do Dr. Ricardo Fulva, quem tem onde passar a palavra. 1509. Obrigado, senhor presidente. A partida foi realizada no Campeonato Paulista Sub-17 e da equipe
sequencial e do dia 6 de setembro de 2020. Consta da denúncia do atleta Luiz Gustavo de Melo Silva Ribeiro foi expulso mediante exibição do segundo cartão amarelo, pois usou ato temerário para calçar seu adversário, impedindo ataque promissor. Denunciado, portanto, no artigo 2.4, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, ao relatório. Obrigado, doutor Ricardo Couto. Doutor Bernardo, dá uma prova de caso. Se não havendo provas, passo a palavra para a doutora. Obrigada, presidente da Procuradoria Técnica de Cidadania. Obrigado, doutora Ana. Com a palavra para a defesa. Presidente, aqui a defesa entende que se trata de uma reiteração de ato faltuoso, mas sem gravidade. Ele foi advertido duas vezes, uma vez por ação temerária e a outra por impedir um ataque promissor. A súmula não anota qualquer elemento de gravidade em relação a uma violência empregada, não fala que foi uma situação com trava de chuteira, não fala que foi uma cotovelada, enfim, qualquer elemento que pudesse caracterizar a infração disciplinar prevista no artigo 254A. A defesa entende que não é a expulsão do denunciado que gera uma infração disciplinar, e sim a presença dos elementos, nesse caso aqui, da violência, que é o artigo 254. Não tendo nenhuma mutação na súmula nesse sentido, a defesa entende que se trata de uma mera falta de jogo e, portanto, passível de absolução denunciada. Esse é o pedido principal. De forma subsidiária, pede aqui a conversão de advertência do dispositivo legal, considerando que ele é amador. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Cumprimento para a tua citação. Com a palavra, doutor Ricardo Couto, por oferecer o voto. Senhor presidente, no presente caso, segundo o cartão amarelo, eu não entendi, pelo que consta da súmula, que é jogada violenta, e estou desclassificando para o artigo 250, e não havendo, portanto, reincidência específica nesse artigo, eu substituo a pena por advertência como voto. Obrigado, doutor Ricardo Couto. Cumprimento e parabéns pelo presidente voto dele, pelo voto do doutor Terçado. Com o relator. Então, por votação unânime, fica desclassificado a conduta do artigo 254 para o 250 do PJD com a aplicação de advertência ao senhor Luiz Gustavo de Melo Silva Ribeiro, da equipe comercial. Passando para o item em frente, pauta, processo 1564 de 2021, de relatoria do doutor Ricardo Couto, a quem então devolve a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-14 entre a Barbarense e São Caetano, do dia 21 de setembro de 2025. Consta da denúncia que a equipe do Barbarense apresentou 2 atletas sem devido credenciamento prévio e permitiu a invasão de campo de 2 pessoas para discutir com os torcedores adversários. Foi, portanto, ainda consta da denúncia que o atleta Juan Soares da Silva, por dar uma entrada temerária tirando as pernas do seu adversário, número 13, João Roberto de Pontes, foi substituído disciplinarmente e, portanto, denunciado no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2, do Código Brasileiro de Esportiva, e a equipe do União Barbarense foi denunciada como intuito no artigo 191 e no artigo 213 do mesmo Código Brasileiro. A prova já seria apresentada. Perfeito. Obrigado, doutor Ricardo Couto. Não pode permitir um vídeo sobre o doutor Bernardo Couto. Claro, com certeza. Esse é o atleta do São Caetano, ele vai dar agora no zagueiro para pegar a bola. Eu gostaria de, depois de assistir o lance, se a gente puder colocar em câmera lenta, ajuda bastante a visualizar alguns elementos que gostaria de destacar para depois usar em defesa. Só uma coisa, teve um carrinho em slow motion anterior, foi isso? Antes desse lance, teve um à direita ali. Vale como denunciado está com uma perna de trás encolhida, ou seja, é um carrinho que é nitidamente só para chegar na bola e não perder a viagem, mas
Bom, pois ponto interessante. Satisfeito com a versão, alguma outra prova, Fernando? Agora, pela União Barbarense, existem outras provas a serem produzidas. Nós temos a conversa realizada entre Geninho, que é o supervisor do clube, que inclusive é mencionado pelo delegado da partida na documentação. Dá para cima, João. Porque esse é o último que você. Começamos a primeira prova, nós temos um vídeo em que ele apresenta. João, boa noite. Ó, vamos lá. Aqui está o pessoal do roxo, tá? Dos fotógrafos que se cadastram por si. Esse aqui é o do clube, não precisa dar forte, tá bom? As duas médicas, da ambulância e do clube. Esse é o único jogador que não tem credencial. Se faltar algum, eu te faço digital, beleza? Os 2 maqueiros. Os 6 gandulas, tá? Todo o pessoal de segurança e orientador de público, que são o nosso pessoal normal. Aqui está todo o pessoal das ambulâncias, tá? Se tiver alguém que eu troco. Aqui é os fiscais, os 2 fiscais. Arbitragem. Nossos 2 diretores. O nosso coordenador, que é o gerente de segurança, tá bom? O Jairo está aqui, a Carla está aqui também, fazendo a função. Assumo o jogo, tá? Já como os gandulas, né, padrão? É os mesmos de lá. Aí qualquer um que faltar, eu te mando no digital. Fechou? João era o delegado da partida, se não João Flávio, dele. Não, Flávio, desculpa, Flávio Castelli Filho, era o delegado, diretor do jogo. Aí na sequência tem a conversa do Geninho com esse delegado, o senhor Flávio, em que ele manda esse vídeo que eu passei aqui para Vossas Excelências agora, e na sequência ele fala: a empresa S Security, que é a empresa responsável pelo apoio, que é quem faz o relatório da partida, o relatório que consta das páginas 10 seguintes do processo, quem faz é a empresa Security, porque ela é quem é responsável pela equipe de apoio. Essa empresa era quem deveria fazer o credenciamento da equipe de apoio. E nisso, ele menciona ao delegado da partida que na sexta-feira, ainda na sexta para o sábado, ele foi confirmar e ainda não havia o credenciamento desses funcionários pela empresa. E aí o delegado de jogo, o senhor Flávio, responde: foram avisados. Ele fala nessas palavras: paciência, foram avisados. Isso 2 dias antes da partida ainda. No dia da partida, deixa eu ver qual parte da mensagem. Pode seguir, João, isso é o que eu acabei de relatar aqui para Vossas Excelências. Essa aí é a última mensagem já depois que eu conversei com o Geninho para trazer essas provas para o processo. Pode voltar, por favor, no momento em que tenha na imagem já a menção do dia domingo, que é o dia da partida. Deixa eu ver. Pode voltar. Essa aí. Ali, Vossas Excelências podem ver que há na mensagem uma menção domingo, em que o Geninho manda para o delegado da partida o seguinte: 7h da manhã e ainda não estavam credenciados. Ou seja, era a função da empresa fazer esse credenciamento, no dia da partida ela ainda não tinha feito. Aí na sequência nós temos os áudios que aparecem naquele último print que o João colocou aqui pra gente. Essa mensagem ali, esses áudios estão também no arquivo. Se puder passar, João. Fala, Girinho, tudo bem? Boa tarde. Mas, espera aí, as 2 credenciais que não foram cadastradas foram as do apoio? É isso? Porque a do apoio realmente eu notifiquei. E o próximo áudio é o seguinte. Então, mas peraí. A credencial do apoio, quem faz? Não é a empresa? Não é a responsabilidade da empresa? Que a gente tinha conversado? E aí o último áudio depois do Geninho
Depois eu queria responder que sim, que era a empresa que deveria ter credenciado, que era o que ele estava cobrando naqueles últimos dias desse ano. Não, então, mas no relatório eu pontuei. No relatório, da maneira que eu escrevi, eu pontuei que a empresa responsável pelos fiscais não tinha feito o cadastramento. Eu pontuei que é a empresa. Pontuei que você tinha pedido na sexta-feira para fazer o cadastro anteriormente, que você no sábado reforçou, e que não tinha sido feito até domingo, não foi feito. Ué, no próprio relatório está assim. E aí, por último, nós temos a prova referente à suposta invasão de campo, em que o Jairo, que é o profissional do clube que se direciona à equipe adversária, bom, no depoimento ele vai deixar isso claro, mas essa é a prova em relação ao acesso ao campo por parte do Jairo, que era o chefe de segurança da equipe. Vamos lá, eu sou Jairo Macedo, faço parte da segurança da comunidade do Margalense. Fui citado aí na última partida entre o União Margalense e São Caetano, que invadiu o campo, né, devido a alguns torcedores do São Caetano informar que estava faltando água, que a gente não estava passando no território visitante. Então, veio informar que eu não invadi o campo, tá? Eu entrei no campo no momento que tinha acabado a partida, já tinha acabado a partida, os jogadores já tinham feito as comemorações, o juiz já tinha entrado já para fechar, enfim. Aí entrei no campo para poder tirar os materiais, né, que é utilizado durante o jogo, que é bandeirinha, os placar, caixa de socorro de uma tábua que o pessoal utiliza durante o jogo. E isso veio dois torcedores do São Caetano, né, alterado, falando que tinha acabado a água, que não estava passando, aliás, não estava passando ambulante durante o jogo no setor de visitante. Eu vi a Camargo falando que sim, que a gente tinha ambulante, que o ambulante estava passando a todo momento, tá? Inclusive o fiscal, no momento, estava do meu lado também, ele concordou porque ele viu ambulante passando, entendeu? Mas mesmo assim, os conselheiros continuaram alterados e continuaram falando que não estava passando, né, o ambulante, que não tinha passado o ambulante. Eu só informei que sim, que tinha, que não era verdade, que o ambulante a todo momento estava passando com determinação da federação. Infelizmente, eles ficaram ali ainda reclamando que, né, até que o fiscal, o delegado da federação chegou e para mim se retirar, porque para não poder ficar mais ali, né, perguntando ali aqueles torcedores. O último só é o recorte que mostra a credencial do Jairo, que inclusive aparece naquele vídeo que foi passado inicialmente. Ali está a credencial do Jairo para demonstrar que ele poderia estar onde ele estava para trabalho. Essas são as provas. Satisfeito das perguntas, agradecemos pela procuradoria. Então, não havendo mais provas sem público, com a palavra, doutora Ana. Obrigada, presidente. Em que pese o esforço da defesa, a responsabilidade recai sobre a agremiação mandante. Nesses termos, a procuradoria vai reiterar os termos, obviamente. Obrigado, doutora Ana. Com a palavra, doutor Bernardo Vinicius. Obrigado, presidente. Iniciarei, então, com relação à denúncia feita à agremiação barbarense pelo descumprimento de regulamento por suposta irregularidade do credenciamento. E, evidentemente, com todo respeito à manifestação da outra procuradoria, que a defesa entende que as provas que foram trazidas para o processo, elas têm a capacidade de demonstrar que o relato que consta na súmula, ele foi feito com uma certa imprecisão. Porque a mesma pessoa que faz o relato na documentação da partida, e aqui talvez ela possa só ter se expressado mal nas palavras que foram colocadas no relatório, a mesma pessoa que fez esse relatório fala, não, eu mencionei na documentação que era da equipe, que era da empresa contratada para a realização do apoio, a responsabilidade por isso. Talvez ele quis dizer isso, mas não soube escrever da forma correta. As provas estão aqui para corroborar esse ideal, essa ideia, essa premissa e, portanto, absolver a agremiação. Porque a gente viu no vídeo que todas as credenciais que eram de responsabilidade da agremiação foram feitas. A equipe de apoio, como dito pelo próprio delegado da partida, é responsável pelo credenciamento da equipe de apoio. O responsável da agremiação denunciada, durante dias, desde pelo menos 2 dias anterior à partida, estava entrando em contato para que fosse sanada a irregularidade dos únicos credenciamentos que faltavam. E no dia da partida, ele ainda manda mensagem novamente para o delegado da partida dizendo ainda não foi feito. Então, aqui nós temos um conjunto de provas suficiente para demonstrar que a agremiação cumpriu com o seu dever e não deve ser responsabilizada, portanto, pede a absolvição dela, no que toca a denúncia feita com base no artigo 191 do CDJD.
Com relação à denúncia feita no artigo 213, o depoimento do Jairo, e aí o documento de identificação dele está postado no link para que fique registrado de quem se trata, o depoimento dele foi capaz também de demonstrar que a partida já havia sido encerrada, que os árbitros da partida já estavam no vestiário destinado a eles, e que esse acesso ao campo se deu porque ele tem a credencial, após o jogo ele poderia acessar para cumprir com as funções da sua profissão. Ou seja, e aí nesse momento há o embate com 2 torcedores que haviam dito que não havia passado ambulante no segundo tempo, vendendo áreas. Mas isso aqui, eu destaco, não é o foco principal, mas é importante fazer a menção, na página 7 do processo, um dos delegados da partida, na verdade, um responsável pela equipe de apoio, disse que a informação não era verdadeira porque viu ambulantes passando no segundo tempo da partida. Ou seja, não há aqui no presente caso veracidade na resignação dos torcedores. E o segundo ponto é o Jairo, que se direciona a eles, tem credencial para estar ali, o jogo já tinha acabado, os árbitros já estavam no vestiário, portanto não há invasão que o artigo 213 visa proibir. A defesa entende que a invasão do 213 ela é uma invasão praticada por pessoas com intenção de causar prejuízo à praça de desporto, à partida, invasão de torcedores, ou que não sejam torcedores, mas com agressividade. E essa é a intenção do artigo 213. Não o ato de acessar o campo por um profissional que tenha credencial após o jogo ter encerrado há bastante tempo. Portanto, a defesa pede também a absolvição do clube no que toca a essa denúncia. Por fim, com relação ao atleta, a denúncia feita ao atleta Juan São Caetano, sendo muito objetivo aqui, até para não me estender mais, a defesa entende que se trata de uma falta de jogo, sim, passível de advertência em jogo, sim também, mas nada além disso, não entende como uma infração disciplinar, portanto pede a absolvição do atleta ou de forma subsidiária a aplicação de advertência dentro do dispositivo legal. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. A palavra sobre o caso do professor Lopes. Obrigado, presidente. Em relação ao atleta Juan, achei a legislação tipificada a conduta, estou condenando o artigo 204, parágrafo 1º e inciso 2, a uma partida por em razão da sua primariedade converter em advertência. Já em relação à agremiação do União Barbarense, no meu modo de ver, assiste razão à defesa, em razão ao artigo 191, inciso 3, foram trazidas muitas provas, no meu modo de ver, a agremiação fez tudo o que podia, né, tomou todas as atitudes possíveis para que estivessem todos credenciados, e estou absolvendo em relação ao artigo 191, inciso 3. Já em relação à invasão de campo, eu ressalto que no próprio relatório de jogo, a invasão não só pelo senhor Jairo, mas também por um outro membro que se identificou como da diretoria, porém não credenciado, não estava no sistema e muito menos quis se identificar no processo da confusão. E, portanto, estou condenando a agremiação no 213, inciso 2, a multa de R$500. Como posso, presidente? Obrigado, doutor Ricardo. Todo mundo concorda, doutor Ricardo Sá? Evidente para o relator. Então, fica por votação unânime, absolvida a equipe do União Barbarense da conta do artigo 9, inciso 3 do JB, aplicada a sanção de multa de R$500 à redução de multa do JB. Em relação ao senhor Juan Soares da Silva de São Caetano, fica aplicada a sanção de advertência por curso no artigo 254 do JB. Eu vou pedir apenas aos nossos pares e todos presentes aqui para suspender a sessão por 5 minutinhos, para os casos. Bom, retomamos então o julgamento no presente caso. Passamos agora ao processo 1570 de 2025, pelo doutor Ricardo. Quem passa a palavra? Obrigado, senhor presidente. Processo 1570 de 2025, feminino sub-20, amador portuguesa contra Palmeiras. Processo do jogo realizado dia 21/9 de 2025, às 15 horas, rodada 8, no estádio do Dr. Oswaldo Teixeira Duarte. Doutor Procuradoria oferece denúncia face à agremiação portuguesa, SAF, com recurso no 206 do CBJD, pois com a súmula que veio atraso de 5 minutos no início da partida devido à cor do uniforme meião branco da equipe portuguesa Sociedade Anônima de Futebol estar igual à cor da equipe visitante, onde prontamente foram avisados a realizar a posição na mesma para meião cor no verde, como foi definido e combinado na reunião preparatória entre as equipes, conforme avisado pelo diretor de jogo, senhor Marcelo Rezende. A equipe reincidente específica, não há defesa nos autos, jogo amador, é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Ricardo Sela. Eu indago a Procuradoria se já podemos passar para relatório de voto, considerando que a manifestação da portuguesa é concordando com os termos da denúncia.
Podemos seguir nesse sentido, doutora Ana? Então, devolvo para o doutor Ricardo Sala. Para breve síntese da manifestação, não digo nem defesa, reconhecendo e pedindo a aplicação no mínimo da tabela praticada. Então, a defesa, a manifestação da Portuguesa SAF é exatamente no sentido de reconhecer, concordar com os termos da denúncia e pedir a aplicação do mínimo. Bom, presidente, para ser bem sucinto, tendo em vista até a boa-fé da agremiação e tendo em vista por se tratar de sub-20 feminino e amador, eu deixo de aplicar a residência específica e aplico tão somente a tabela, que é R$ 1.500 por 5 minutos. É como voto, presidente. Isso. Muito obrigado, doutor Ricardo Sala. Cumprimento e parabéns pelo brilhante voto. Com o relator Ricardo Conduva. Concordo com o relator. Então, por votação unânime, aplicada a sanção de multa de R$ 1.500, como incurso artigo 206 da equipe do Portuguesa SAF. Processo 1.571 de 2025, já para o doutor Ricardo Conduva, quem passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-12, entre a equipe do Choserense e do Pinda Futebol Clube. Consta da denúncia que o árbitro expulsou o treinador do Pinda Futebol Clube, o senhor Júlio César de Oliveira Gonçalves, por chutar uma garrafa que estava ao seu lado, acertando o jogador Isaac Darwin Bezerra Gouveia e em sua costela. E, portanto, foi denunciado como recurso no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É esse relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo Conduva. Com a palavra, a doutora Ana, pela Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado, doutora Ana. Com a palavra, o doutor Bernardo, pela defesa. Obrigado, presidente. Também sendo o mais objetivo possível, o mais direto possível, a defesa entende aqui que o ato é totalmente reprovável. Eu prezo muito pela saúde dos atletas, entendo que saúde física, a integridade física dos atletas, entendo que eles são o centro de todo o evento esportivo e isso deve ser sempre tutelado. Mas de maneira, assim, um tanto quanto clara, a partir da própria documentação da partida, a defesa entende que não tem aqui, não há de se falar em agressão física, porque a agressão física, no entender da defesa, prescinde de um elemento, do elemento dolo. E nós não temos, no presente caso aqui, o dolo de agredir alguém. Nós temos uma conduta reprovável, sim, inclusive em contato com o clube para entender e trazer possíveis processos. Os representantes do clube falam assim, não, o ato de fato aconteceu. Então, não estou aqui para dizer que o denunciado merece ser absolvido ou qualquer coisa do tipo. A conduta merece reprimenda, mas não o artigo 254-A no entender da defesa. E uma evidência disso é a própria anotação que consta da documentação da partida. Na página 11 do processo, no relatório do jogo, há a menção. O treinador imediatamente se desculpou, alegando tratar-se de um ato acidental. Ou seja, não há o dolo aqui para caracterizar a agressão física, portanto, a defesa pede desclassificação para o artigo 258 e a punição dentro desse dispositivo legal. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Com a palavra, doutor Ricardo Conduva. Senhor presidente, eu parabenizo o doutor Bernardo. Eu acredito que nós podemos sim atender o pedido da defesa e desclassificar para o artigo 258, até porque, nesse caso, a incidência específica no artigo 258, de modo que eu estou apenando no 258 a 2 partidas. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo Conduva. Com o doutor Ricardo Sala. Com o relator. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de 2 partidas com incurso no artigo 258, senhor Júlio Sérgio de Araújo Gonçalves, técnico da equipe do Pinho. Passamos agora ao próximo item de pauta, processo 1572 de 2025, já pelo doutor Ricardo Conduva, quem devolveu a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-17 entre a equipe do São Paulo contra a equipe do Corinthians no dia 20 de setembro de 2025. Consta da denúncia que ambas as equipes atrasaram em 2 minutos a entrada em campo e, portanto, foram denunciadas no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A equipe do Corinthians juntou defesas ao relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo Conduva. Com a palavra, doutora Ana, pela Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Doutor Bernardo, pelo São Paulo, correto? De maneira muito objetiva, apenas pede a aplicação da tabela do tribunal. Essa manifestação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Com a palavra, doutor Ricardo Conduva, do resumo da defesa do Corinthians, na sequência, proferir seu voto. A defesa do Corinthians, nos mesmos termos do doutor Bernardo, ele
configura-se o artigo 206 e pede que seja aplicada a pena no mínimo legal. Faço o meu voto que, obedecendo à tabela deste tribunal, a pena a cada uma das equipes a R$ 600. Obrigado, doutor Ricardo Conduva. Concordo, doutor Ricardo Stella. Com ela, Então, por votação unânime, fica aplicada uma multa de R$ 600 a ambas as agremiações, como incurso no artigo 206 do CPJD. Passamos ao próximo item de pauta, processo 1533 de 2025, gerado pelo doutor Ricardo Conduva. Quem devolve a palavra? Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-20, a Série A, entre a equipe do Santo André e a equipe do Oeste, no dia 13 de setembro de 2025. Consta da denúncia que a equipe mandante do Santo André não disponibilizou a placa, o placar do estádio para a realização da partida. Portanto, foi denunciada com incurso no artigo 191, inciso 13 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e aprova a ser apresentada pelo relatório. Obrigado, doutor Ricardo Conduva. João, se pudesse soltar o vídeo, por licença. É só imagens, presidente. Nessa primeira foto, foi trazida essa foto específica. Na sequência, tem a mesma foto mais visível, só que essa primeira é para mostrar a data em que a foto foi tirada. Então, se puder voltar mais um ponto, por favor. Essa aí, lá em cima, é um extrato de um iPhone, tem ali as fotos que foram tiradas, lá em cima a data da foto, no mesmo dia da partida. E essa foto foi tirada sabendo de uma possível denúncia, porque o que acontece? O Santo André, ele contrata um equipamento eletrônico de placar para as partidas. E nesse dia específico, eles não conseguiram a contratação, então eles colocaram esse placar, que é um placar perfeitamente, ele está em plenas condições, ele só não é eletrônico, ele é manual, e foi utilizado esse placar no dia da partida, já com a orientação de um registro para possível situação nesse sentido. Então, a data está ali na foto. Perfeito. Alguma outra prova nos autos? Então, não haverão provas, a palavra da doutora Ana. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos atendidos. Obrigado, doutora Ana. Com a palavra, doutor Bernardo, para a defesa. Obrigado, presidente. De maneira muito objetiva, o regulamento, seja o específico da competição ou o regulamento geral da Federação Paulista de Futebol, não estabelece que o placar ele tem que ser eletrônico. O clube cumpriu com a obrigação de fornecer o placar, ainda que manual. Existia ele no dia da partida, então está satisfeito o requisito da atualidade da situação. Portanto, a agremiação merece ser absolvida da denúncia. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Com a palavra, doutor Ricardo Conduva. Obrigado, senhor presidente. Diante da prova apresentada nos autos, bem como da existência de placar e da não exigência de placar eletrônico, eu absolvo a equipe do Santo André. Obrigado, doutor Ricardo Conduva. Cumprimento para o ministro pelo brilhante voto, como o doutor Ricardo Stella. com relatório. Então, por votação unânime, fica absolvida a equipe do Santo André da conduta do artigo 191 do CPJD. Passamos agora ao próximo item de pauta, processo 1575 de 2025, relator do doutor Ricardo Stella. Quem passa a palavra? O 1575, a conduta da pauta. Obrigado, senhor presidente. Processo 1575, Paulista Sub-17, Barretos contra Terceiro Milênio, SAP, dia 20/9, rodada 21, no Estádio Municipal Antônio Gomes Martins. A doutora Procuradoria oferece denúncia face à agremiação Barretos, como incurso no artigo 191, inciso 3º do CBJD, pois consta do da súmula que Barretos Esporte Clube, hora mandante, não utilizou as bolas novas e no modelo definido para a competição referente ao ano de 2025. E ainda no artigo 30, inciso 1º do regulamento específico do Campeonato Paulista de Futebol Sub-15 e Sub-17, dispõe expressamente que o mandante deverá entregar ao árbitro, no mínimo 7 bolas, em condições de serem utilizadas na partida, nos termos que dispõe a regra 2 conforme marca de modelo definidos para a competição. Ainda face Luciano Soares Lopes, da equipe Barretos, como incurso no artigo 254, para o primeiro, inciso 1º do CBJD, por segundo relato, Luciano Soares Lopes foi expulso mediante exibição de cartão vermelho por atingir com as travas da chuteira a cabeça de seu adversário de número 19, senhor Guilherme Marcelino da Silva, com uso de força excessiva na disputa de bola. Barretos reincidente específico, Luciano Soares Lopes Amador, sem anotação do PJD. Não há defesa nos autos, é o relatório. Obrigado, doutor Ricardo Stella. Tem vídeo, não dá? Ou só imagem? Apenas prova de imagem em relação ao recorte que eu fiz do início da partida, onde consta a bola ao meio das pernas do árbitro, que foi o mais próximo que a gente conseguiu de encontrar a imagem da bola com precisão.
e na sequência também o mais próximo que eu consegui na internet do que seria a bola do Campeonato Paulista, que varia evidentemente de categoria alguns modelos, mas dentro deste modelo específico. São as provas que tragam em relação a esse processo. Perfeito, obrigado, doutor Bernardo. Com a palavra, doutora Ana, pela Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria vai reiterar os termos. Obrigado, doutora Ana. Com a palavra, doutor Bernardo, para você. Obrigado, presidente. Começo em relação à denúncia da agremiação, porque, no entender dessa defesa, a anotação que é feita na súmula, ela não pode gerar uma condenação da agremiação. Explico por quê. A pergunta na súmula, né? Bolas novas e do modelo definido para a competição, ou seja, são duas perguntas. Bolas novas e do modelo definido para a competição? Não. Não se sabe se a bola não é nova ou se a bola não é do modelo definido para a competição. Eu busquei o máximo que eu pude tentar trazer a correlação da bola com os modelos da competição. Da imagem, dá para perceber que é a bola da marca, o que me leva a pensar se seria então uma bola mais gasta, né? Uma bola mais antiga. E volto a dizer, essa imprecisão do jeito como o relato foi feito, essa indefinição do jeito que a anotação é feita, não permite fazer com que surja daqui uma condenação à agremiação por suposta infração disciplinar. Nós não podemos presumir o que aconteceu e a defesa entende que a súmula não traz elementos que tipificam que caracterizam a infração disciplinar nesse caso, portanto, pede a absolução da agremiação. Em relação à denúncia feita ao atleta, aqui sim, doutor Ricardo, foi o lance que eu assisti e falei, é igual que está escrito na súmula, então não tenho por que levar a prova de vídeo. Realmente o atleta ele se excede com o pé alto, atinge a cabeça do adversário, então não tem por que trazer o vídeo, a defesa pede apenas que seja levado em consideração que o atleta, nesse caso, é amador, só não vi a incidência aqui, e é primário, então pede que seja levado em consideração esses critérios de dosimetria para aplicação da pena mínima convertida de pertença. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Com a palavra, doutor Ricardo. Obrigado, presidente. Parabéns ao doutor Bernardo sempre pela lealdade processual aqui. Em relação ao Barretos, vou divergir um pouco da visão, embora não conste aqui, não é o modelo, não é o fato é que não é a obrigação não foi cumprida. O fato é que está registrado, eles não cumpriram, tanto faz se é modelo ou não é modelo. Está aqui bem claro na própria súmula que não cumpriu a determinação da bola, seja qual foi a determinação, mas está claro e está. Nesse ponto, eu entendo, ainda pelos seus de mostrar, buscar foto ao qual parabenizo. De qualquer sorte, aqui não tem como não falar que foi obedecido aqui, então, ao regulamento específico e o CBJD, portanto, em relação à equipe, eu vou apená-los com a multa de R$400 já aplicado aqui. Já em dobro, inclusive, por conta da reincidência específica da equipe da agremiação. Em relação ao Luciano Soares, como bem falado, aqui a aplicação atleta amador, não tem reincidência, ele não tem nenhuma observação durante esse tribunal, portanto, condena a parte de 2 jogos, porém, para a aplicação de 8-2 para 1 jogo. Não vale, presidente. Obrigado, doutor Ricardo Stella. Parabéns pelo gente voto. Com o doutor Ricardo. Então, por votação unânime, aplicada a sanção de multa de R$400 à equipe do Barretos como incursão chamado no CBJD e suspensão de uma parte do senhor Luciano Soares, voto da equipe do Barretos como incursão de 2004 do CBJD. Passamos ao último item da presente pauta, processo 1533-2025, relator doutor Ricardo Secundura, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-15, entre a Associação Atlética do Flamengo e a equipe do Ituano, no dia 13 de setembro de 2025, com toda a denúncia que a equipe da Associação Atlética do Flamengo não efetuou o pagamento das taxas de arbitragem e, portanto, estou denunciada com impulso no artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ainda foram denunciados 3 representantes da equipe do Flamengo, o primeiro de todos no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O primeiro deles, o senhor Rafael Teixeira de Oliveira, que proferiu as seguintes palavras à arbitragem: você conseguiu o empate que você queria nessa rodada. Da próxima vez, apita com a camisa deles. Ainda o senhor João Vitor Passatori dos Santos proferiu as seguintes palavras à arbitragem, aspas: você é muito fraco mesmo, seu bosta.
esse cartão vermelho no seu cachaças. Também foi denunciado o senhor Daniel Macedo Silva por proferir a arbitragem as seguintes palavras: cadê a porra dos acréscimos, cara? Você deu 5 nessa bosta, vai tomar um. Portanto, todos os denunciados, inclusive do 2, foi para o segundo do 2, o relator, senhor presidente. Obrigado pelo cartão dúvida, pelo que eu observei, não há provas nos autos. Então, não havendo provas, passo a palavra da doutora Ana pela Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria vai reiterar o senhor presidente. Obrigado, doutora Ana, pela ministra da sustentação, com a palavra doutora Ana pela defesa. Obrigado, presidente. A defesa pede apenas seja levado também em consideração a paridade de todos os denunciados, pessoas físicas no caso, e também o benefício do modo 2, que nesse caso só já está no sub-15, para que seja aplicada a pena mínima dentro do dispositivo legal. E com relação à agremiação, a defesa pondera apenas que nessa temporada não foi condenada ainda dentro desse dispositivo legal, pede que seja levado em consideração o aumento da dosimetria da pena, ainda que seja considerada a incidência. Em outros casos, como houve uma reiteração de não pagamento de taxa de arbitragem, foram aplicando multas altas. Nesse caso, é a primeira situação da agremiação em relação a isso, em relação ao pagamento de taxa de arbitragem, pede que seja levado em consideração o aumento da dosimetria da pena. Essa manifestação, muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo, pela palavra doutor Ricardo Condura. Obrigado, presidente. Considerando a manifestação da defesa, eu estou condenando a agremiação do Flamengo a uma multa de R$ 600 no artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Já em relação aos 3 denunciados por todas as manifestações a arbitragem, como os 3 são primários, estou condenando os 3 a uma partida de suspensão, já considerado o artigo 182. É o meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo Condura. Cumprimento para o ministro do de lado direito, com o doutor Castelo. Então, fica por votação unânime aplicada a multa de R$ 600 à equipe do Flamengo, como consta no artigo 9 do CBJD. E, em relação aos demais denunciados, aplicada a sanção de suspensão de uma partida nos termos do artigo 258 do CBJD. Superada a pauta de hoje, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos aqui na presente sessão e declaro encerrado o plenário.